slides para a gente observar, né? Não tem como estudar arte sem olhar algumas imagens, evidentemente, tá? Se nós formos pensar aí no contexto, né, dado que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a arte cristã primitiva, não tem como nós pensarmos sobre esse tema sem falarmos um pouco das origens do cristianismo. Tenho certeza de que vocês já sabem muito mais do que eu sobre a história, né, dos primórdios do cristianismo, mas nós sabemos que o cristianismo ele é uma religião, né, que vai surgir dentro de um contexto de dominação política romana, mas de uma influência cultural religiosa grega e egípcia. Então, o Império Romano ele vai ter absorvido muito da cultura grega e muito da cultura egípcia. Por outro lado, o cristianismo ele tem uma gênese religiosa judaica. O cristianismo ele é considerado como uma seita dissidente dentro do contexto do judaísmo, ou seja, ela não era reconhecida plenamente pelos judeus. Os primeiros conversos do cristianismo, eles eram judeus helenistas, ou seja, judeus que tinham uma cultura fortemente enraizada na cultura helênica, na cultura grega, e também alguns gentios, né? Nós vamos ver dentro desse grupo de diferentes regiões, nacionalidades, culturas, enfim, o cristianismo ele surge a partir de um grupo muito heterogêneo, com culturas, né, com práticas muito diferenciadas. Então, a gente pode imaginar isso, né, porque nós vivemos em um país extremamente heterogêneo também, com culturas muito diversificadas, e a gente sabe o que isso representa, né, lidar com grupos que têm aí tradições, culturas, formas de pensar muito diferentes umas das outras. Outra questão que vai ser extremamente marcante aí no início do cristianismo são as revoltas judaico-romanas, né? Então, revoltas aí que marcaram esse período, como, por exemplo, a Grande Revolta, que aconteceu durante o período de Vespasiano e Tito, onde morreram mais de 1 milhão de judeus e o templo de Jerusalém foi destruído. Então, isso representa aí uma perda material, no caso do templo, né, de Jerusalém. Nós temos a Guerra de Quitos, onde os judeus, então, agora eles têm que sair de Jerusalém, e aí a gente tem o que a gente chama de diáspora, então os judeus se espalham por várias regiões, isso no período do imperador Trajano, e também a revolta de Bar Coquebas, né, no governo do imperador Adriano. Então, o primeiro e segundo século aí foram marcados por essas revoltas, e, por outro lado, para esse grupo de cristãos, né, para esse início do cristianismo, também o Império Romano vai ser extremamente nocivo com as perseguições, né? Já começando aí, período bíblico, a gente já tem o registro na Bíblia, livro de Atos, capítulo 28, quando Paulo chega em Roma e ele vai ser inquirido, é colocado para ele que essa seita, em toda parte, se fala contra ela, ou seja, né, havia um pensamento muito hostil com relação a esse movimento do cristianismo na sua gênese. E aí a gente vai ter uma sucessão de imperadores romanos, alguns perseguiram mais, outros menos, alguns deram uma certa liberdade de expressão para esse movimento religioso, mas vários foram extremamente perseguidores. Podemos citar aqui Nero, que ateia fogo em Roma, atribui a culpa aos cristãos, tornando aí esse grupo ainda mais hostilizado. Nós temos o imperador Maximino, que executou vários líderes da igreja, saqueou os templos. Nós temos o imperador Décio, que obrigou o culto pagão, e todo aquele cristão que não se rendesse, né, que não cultuasse os deuses pagãos romanos, greco-romanos, eles eram punidos com prisão, com tortura, com perda dos seus bens, com exílio.
Valeriano, ele também vai proibir a prática do cristianismo, prender e executar cristãos. Diocleciano, ele vai destruir igrejas, destruir textos sagrados, livros litúrgicos, documentos, impedir reuniões, confiscar bens desses primeiros cristãos, caçar direitos civis dos cristãos e condená-los à prisão, até que em 313 o imperador Constantino, ele converte-se, né, entre aspas aí, mas ele oficializa o cristianismo e aí torna as coisas, vamos dizer assim, um pouco mais fáceis, né? A prática do cristianismo se torna mais livre. Mas primeiro, então, a gente precisa entender que esse cristianismo primitivo dos primeiros 3 séculos, ele vai sofrer muitas perseguições, o que vai dificultar o estabelecimento, por exemplo, de igrejas, né, de ter um templo onde eles pudessem abertamente praticar o seu culto, e ali nós pudéssemos ter alguma referência dessa arte. Então, isso não vai acontecer, nós não temos templos, né, sinagogas, onde os cristãos se reuniam, como a Bíblia coloca, né, de que os cristãos primitivos eles se reuniam nas casas, mas nós não temos aí exemplares dessas casas que sobrasse para que nós pudéssemos observar aí algum tipo de arte sacra dentro desse contexto, tá bom? Então, o que a gente pode trazer aí para tentar compreender um pouco da produção artística dos primeiros cristãos? Primeiro, trazer essas referências, entender que essa arte ela surge dentro desse contexto bastante miscigenado de culturas e que esse repertório artístico que vai ser produzido pelos primeiros cristãos, ele não é inédito, ele está contaminado, vamos dizer assim, por práticas artísticas que já eram feitas dentro de outras culturas. Então, podemos começar falando da arte egípcia, que é uma arte que se destaca muito a arte funerária. Então, nós vemos a prática de pinturas dentro das catacumbas e a própria constituição de uma arquitetura funerária por meio de pirâmides, dos chamados hipogeus, que eram túmulos escavados nas rochas. E dentro desses espaços funerários, nós temos uma riqueza pictórica muito grande. E o que trabalha, né? Que cenas são essas que ali estão representadas? São cenas da vida do morto, né, da sua vida cotidiana, porque eles entendiam a passagem para a vida eterna como uma vida muito cercada das coisas que nós temos aqui nessa vida, e também uma série de rituais e apresentação de todas as crenças religiosas, representação dos deuses e dos vários ritos e oferendas que eles faziam em homenagens aos reis, aos deuses, melhor dizendo, e também todo esse processo de transição aí, da passagem mesmo, as crenças que eles tinham relacionados a isso. Então, a gente tem aqui um exemplo da tumba da rainha Nefertari, no Vale das Rainhas, que é extremamente decorada, tem muitas pinturas, tem toda a trajetória da passagem dela, da vida, desta vida, né, para a vida eterna, e tudo que ela fez para chegar à vida eterna. E a gente tem aqui uma outra pintura de um túmulo de um escriba, que era o Nebamun, que está em Tebas, onde a gente vê aí Nebamun acompanhado da esposa, da filha, caçando, pescando no rio, ou seja, coisas que eram relacionadas aí à sua prática como escriba, contador de grãos. Então, as pinturas dentro das catacumbas, elas tinham muito essa função. Dentro da arte grega, nós também vamos ver as pinturas nas catacumbas. Com que tipo de imagens? Cenas cotidianas, cenas religiosas também, cenas históricas, cenas mitológicas. Aqui nós temos 2 exemplos, né, dentro de catacumbas.
Essa primeira é um painel que foi encontrado na cidade de Corinto, datado de 540 a.C., onde nós vemos a cena de um sacrifício. Então, nós temos aqui as sacerdotisas trazendo aí oferendas, né, trigo, temos aqui jovens tocando instrumentos musicais, esse outro jovem aqui trazendo um animal para ser oferecido, aqui a sacerdotisa sobre a cabeça também traz oferendas, azeite, e aqui está o altar onde o animal será oferecido em sacrifício. Era uma prática comum, principalmente entre os jovens atletas gregos, fazerem sacrifícios aí, comemorativos às suas conquistas esportivas. Aqui nós temos uma outra tumba que fica em François, é uma necrópole na Itália, do 3º século antes de Cristo, onde nós temos também a cena de um sacrifício, só que agora de um ser humano, né? De uma pessoa, um prisioneiro troiano. Então, aqui a gente vê uma figura alada, uma figura feminina alada, então a representação do anjo alado, asas, né? Que depois vai ser bem característica da iconografia cristã, isso já estava presente na iconografia grega. Então, a gente vê aqui o jovem sendo sacrificado. Dentro da arte grega, nós vamos ver aqui outras tumbas, né? Essa aqui é uma tumba na Itália, datada de 470, é uma tumba chamada de Triclínio, né? A tumba de Triclínio, onde nós temos aí cenas de banquete, cenas de dança, de música, onde nós podemos observar homens gregos realizando aí danças, trocando instrumentos musicais. E aqui abaixo nós temos também uma outra tumba, que é chamada de tumba do mergulhador, porque tem uma cena onde um homem mergulha como símbolo aí da morte, né? Ele faz o mergulho, ou seja, faz a passagem, né? Então, de uma maneira simbólica e meio romântica, né? Mostra esse mergulho como essa passagem para a vida eterna. Essa tumba do mergulhador fica em Festo, ela é datada de 470 a.C. e apresenta a cena de um simpósio. Que era um simpósio? Um simpósio era um evento de sociabilidade entre os homens gregos, que havia música, banquete, dança, sátiras, recitais de poesia, os filósofos, né, falavam, tréplica, réplica, então todas aquelas práticas da cultura grega. Então, aqui a gente vê que as tumbas gregas traziam várias cenas aí do que era a cultura, a vida dentro do contexto grego. Da mesma forma, nós vamos ver agora a arte romana também praticando pinturas em tumbas. As tumbas sendo decoradas aí com pinturas, com cenas também cotidianas. Aqui nós temos este primeiro afresco em uma tumba que está localizado em Esquilino, é datada de 300 anos antes de Cristo, onde a gente tem cenas de uma prática esportiva, tá? Os rapazes aqui jogando algo que seria aí uma bola, né? Uma prática de jogo. E aqui do lado nós temos uma outra pintura a fresco, onde nós temos essa aqui na Jordânia, do 2º século depois de Cristo, onde nós temos uma cena onde temos animais aqui e também videiras, né? Temos aqui um homem, um burro, e aqui também as videiras, né? Então, cenas da vida agrícola, dos produtos que haviam naquele contexto e que eram considerados importantes e significativos. Nós também podemos olhar, dentro do contexto romano, as pinturas já do 1º século, encontradas posteriormente nas cidades de Pompeia. Então, as casas romanas, principalmente, obviamente, da elite romana, eram
recebiam muitas pinturas que a gente chama de pintura a fresco, né? Onde você faz o revestimento de argamassa na parede e faz essa pintura. E quando seca esse revestimento, essa pintura ela adere, né, à parede e ela é extremamente durável. Por isso que nós temos essas pinturas até hoje, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos essa pintura encontrada na casa chamada Vila dos Mistérios, onde nós temos uma cena, aqui várias cenas, na verdade, uma narrativa de um rito de iniciação de moças a Dionísio, né, preparando essas moças para o casamento. Então, a gente vê aqui nessa cena, uma cena ligada à mitologia, às crenças, onde incluía aqui sacrifícios de animais, rituais feitos entre as moças, e aqui a presença, né, inclusive, de Dionísio aqui, né, à frente, tocando um instrumento. Mas vejam que uma pintura muito rica, com várias cenas, bastante colorida, um detalhamento bem interessante das figuras, ou seja, um desenvolvimento artístico muito expressivo dentro da arte romana do primeiro século. Aqui outros afrescos, outras pinturas encontrados também em casas em Pompeia, no primeiro século, também de cenas mitológicas, aqui o sacrifício de Ifigênia, que era filha de Agamenon e que foi sacrificada para acalmar a deusa Ártemis. O sacrifício de Efigênia aparece na literatura romana, na obra do escritor Eurípides, e aqui é tema desta pintura. Nesta outra pintura, nós temos a cena de Ixion, na casa dos Veti, em Pompeia. Ixion é um símbolo aí de um mau caráter, né? Ele se casou, não entregou seu dote para o sogro, matou o sogro incendiado, fingiu-se de louco e de mendigo para que Zeus se apiedasse dele. Zeus leva ele para um banquete na sua, né, junto à sua casa, e aí ele acaba tomando a esposa de Zeus, e aí então Zeus se vinga dele, condenando a girar uma roda em chamas por toda a eternidade, né? Que aparece o detalhe dele girando a roda em chamas. Em geral, essas pinturas de cenas mitológicas, elas tinham uma função muito pedagógica também e didática, tá? Então, não irritar os deuses, né? No caso aqui, sacrifício de Ifigênia, não, né, ser um mau caráter aqui, porque os deuses iriam puni-lo. Então, tinha toda uma conotação aí didático-pedagógica nessas cenas. Bom, por fim, a gente tem que observar a influência da arte judaica no pensamento cristão, na arte, na produção cristã. Aqui nós podemos ver na Bíblia o relato do Templo de Salomão. Embora nós não tenhamos imagens de como que era esse templo, né, datado de 900 anos aí antes de Cristo, mas a Bíblia relata que ele tinha as paredes ornadas com querubins, colossíntidas, que era uma fruta, com palmeiras, com flores abertas. Ele tinha colunas com ornamentos torcidos, capitéis com lírios e romãs, esculturas de querubins cobertas em ouro, e na parte externa nós tínhamos uma bacia de cobre para rituais de purificação, que tinha uma ornamentação de lírios e apoiada em esculturas de bois. Todos esses elementos ornamentais, eles já estavam presentes em outras culturas. Eles não são, assim, algo específico que apareceu no Templo de Salomão, tá bom? Então, a gente já vai encontrar, por exemplo, se a gente procurar, esse aqui é um túmulo egípcio, datado de 1500 anos antes de Cristo,
onde nós temos um egípcio carregando romãs. Tá? Então, as romãs, né, como aparece aqui no Templo de Salomão, que ele era decorado com romãs, com lírios e romãs também já fazia parte da decoração a funerária egípcia. Aqui a gente tem também uma outra representação egípcia de uma outra tumba, datada de 1.300 anos antes de Cristo, de um artesão, o Pachedu, alguma coisa assim, tá? Onde ele bebe em um lago, ele está agachado aqui bebendo em um lago, e ele está sob uma palmeira, né? Então, assim como no Templo de Salomão era decorado com palmeiras, palmeiras já apareciam na decoração dos ambientes egípcios, inclusive também aqui, depois, posteriormente, né? O portão de Estar, né, o portão babilônico de Estar, que é datado de 600 anos antes de Cristo, ou seja, 300 anos depois do Templo de Salomão, também tinha um portal monumental decorado com palmeiras estilizadas. Então, vejam que esses elementos decorativos, eles são recorrentes na cultura egípcia, na cultura mesopotâmica, e não são, assim, uma exclusividade da cultura judaica. Aqui a gente tem também, posterior aí, o capitel do templo da deusa Ísis, né? O templo egípcio, datado de 300 anos antes de Cristo, onde a gente tem o capitel, que é essa parte superior da coluna, decorado aí em formato de uma flor, né? Uma flor de lótus. E aí a gente pode imaginar como seria essas colunas do Templo de Salomão, que também tinha o seu capitel decorado aí com lírios e romãs, né? Então, a parte superior desse capitel era semelhante a esse capitel aqui que nós estamos vendo aqui com flores. E eu trago também aqui como um elemento bastante interessante essa tigela super antiga, que é uma tigela de Uruk, datada aí de 3.300 anos antes de Cristo. Uruk é a cidade bíblica de Erech, que foi fundada por Nimrod, né? Logo após o dilúvio, Nimrod vai fundar algumas cidades, e entre elas a cidade de Uruk. E nessa cidade foram feitas escavações e foi encontrado aqui uma tigela no templo da deusa Inanna, que era o principal templo da cidade, e essa tigela possuía aqui bois, né? Representação de touros, bois. Da mesma forma como a gente vai ver aí o uso da figura do boi na pia de bronze do Templo de Salomão. Outro elemento bastante interessante da iconografia judaica, a gente pode identificar, por exemplo, no trono de Salomão. Né? O trono de Salomão, a gente não tem uma imagem de como que ele era, mas a Bíblia descreve que ele tinha 6 degraus, em cada degrau, nas extremidades, ele tinha um leão, e lá no trono, onde ele assentava, nessa parte, né, que a gente apoia os braços, né, também haviam 2 leões. Então, ao todo, aí, 14 leões decorando o trono de Salomão. Essa aqui é uma gravura de uma Bíblia datada de 1533, uma Bíblia alemã. E aí nós vamos perceber que a iconografia do leão é uma iconografia que já estava presente também lá em Uruk, né? 3.000 anos antes de Cristo. O leão, né? Aqui nós temos uma estela, que é essa placa aí de pedra, onde a gente tem esse relevo que representa aqui a figura do rei em uma cena de caça ao leão. Tá? Então, a caça ao leão era uma das características, era um símbolo da iconografia real. Então, demonstrava que o rei ele tinha poder, ele tinha habilidade e capacidade de conquista.
Então, várias cenas ligadas à figura do rei associada a leões vão aparecer tanto na Mesopotâmia, no Oriente Próximo, no Mediterrâneo, bastante característico, em moedas, em relevos, em selos reais, a caça aos leões. E isso nos remete, né, à história de Davi, quando ele chega diante de Saul e diz, né, que ele havia matado um leão e um urso, né? Então, se Saul, né, ligou ali os fatos, ele pensou, esse aqui está querendo dizer que ele pode ser rei, né? Porque era uma das características de um bom rei aí, né? Fazia parte do currículo real caçar leões, né? Então, Saul já deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, dado que na Bíblia não registra que ele tenha caçado nenhum leão, né? Assim como Davi o fez. Bom, nós podemos também observar aqui, dentro do contexto da arte judaica, as imagens das sinagogas do segundo século, entre elas a sinagoga de Dura Europos. Se vocês quiserem ter mais contato com o conteúdo dessa sinagoga, vocês podem acessar aí a tese de doutorado do Rodrigo, né, Dr. Rodrigo Silva, que foi sobre a sinagoga de Dura Europos, e ele traz aí esse conteúdo iconográfico. Então, essa sinagoga, que fica na Síria, datada do segundo século, ela foi descoberta pela arqueologia em 1920, e o que é bastante interessante é que o interior dessa sinagoga é completamente ornado com afrescos inspirados nas histórias da Torá. Então, essa ideia, às vezes, que a gente tem de uma certa restrição às imagens, ela não se configura na cultura judaica. Infelizmente, a gente não teve acesso a muita da produção artística judaica, mas essa sinagoga aí é um exemplo de como eles ornamentavam aí os seus ambientes, à semelhança dos ambientes romanos, né? Como a gente viu aqui, Pompeia, com as paredes ornamentadas das casas, aqui as sinagogas também muito ornamentadas. Então, a gente pode entender que os judeus eles restringiam apenas o uso de imagens para cultos, não para ornamentar aqui com uma função didática, pedagógica, para lembrar as histórias bíblicas, rememorar essas histórias. Nesse contexto, eles utilizavam muito as imagens. É interessante que Deus ele não vai ser representado, tá? Nós não vamos ver as cenas onde a figura, a imagem de Deus ele apareça. Nós temos apenas mãozinhas, tá? Então, essas mãozinhas aqui é Deus. O rosto, a face de Deus, ela não aparece. Ele aparece sempre de maneira simbólica, apenas como essas mãos. Então, aqui nós temos dois exemplos, tá? Essas figuras lembram muito figuras egípcias, figuras gregas, romanas, o repertório vai beber em tudo isso. São cenas narrativas, com muitos detalhes, com muitas figuras. É interessante que há a presença de figuras masculinas, figuras femininas, crianças, tá? Aqui não há uma proporção das figuras, né? Elas são meio achatadinhas, assim, não tem um naturalismo muito grande. Nós vemos também a hierarquia das figuras, ou seja, aquelas que eram mais importantes, mais destacadas, elas apareciam em tamanho maior, que é uma característica já desde o período egípcio de fazer esse tipo de hierarquia das figuras. Nós temos aqui na primeira cena Moisés sendo tirado das águas, é um afresco também dessa sinagoga. E olha que interessante como aqui acontecem duas cenas, na verdade, né? Nós temos aqui a irmã, né, de Moisés, segundo o relato bíblico, Miriam, com um menino, e já na sequência o menino já aqui nas mãos, né, da filha de Faraó. Então o menino aparece duas vezes na mesma cena, né? Então
a história em quadrinhos, que a gente gosta tanto de ler, né, a narrativa em história em quadrinhos, já estava presente aí desde o tempo egípcio, né, essas narrativas com cenas, tá? Então, a gente vê aqui o cestinho na água, né, e aqui já a filha de Faraó, as suas ajudantes aí recebendo o menino. Aqui a gente tem Sansão, Sansão. Aqui a gente tem a travessia do Mar Vermelho, e vejam Moisés e Arão em tamanho maior, né, porque eles eram mais importantes, eram os líderes do povo. Aqui nós temos o exército, né, egípcio, Deus com as mãozinhas aqui, né, conduzindo, e aqui eles tocam, né, no mar, e aí é interessante que é um rebatimento, né, o mar fica de pé, então a gente tem uma arte que ela traz né, esses planos assim, né, interessante. Aqui a gente vê o povo, né, dentro da água aí, fazendo aí a travessia. Aqui a gente tem a visão do Vale de Ossos Secos de Ezequiel, também a presença da mãozinha, né, a mãozinha de Deus, erguendo aqui os mortos, né, que saem da condição aqui de só partes, né, cabeças, membros que aqui estão, e eles vão se erguendo e se tornando, então, vivos, né? Aqui tem mortos também, está tudo meio confuso, né? Temos aqui uma árvore, provavelmente simbolizando a árvore da vida, e as pessoas, então, os mortos sendo erguidos. Aqui a gente tem a cena da consagração do templo, né? Então a gente vai ver vários elementos que remetem ao templo, aí a menorá, animais, né? Salomão, os animais aqui para serem oferecidos em sacrifício. Olhem que interessante, que a arquitetura do templo é muito pequenininha, né? Salomão e as pessoas não caberiam, então vejam que é uma coisa meio que esquemática, só para simbolizar ali a arquitetura, não remete a regras de proporção, né? Que a gente tem as portas do templo, que lembram muito portas aqui dentro do contexto de uma iconografia romana. Aqui a gente tem a cena da unção de Davi por Samuel. Samuel é maior, está ungindo aqui Davi, que está à frente dos seus irmãos, colocado à frente, então, como ele mais importante, mas todos os irmãos ali atrás dele, né? O que é interessante também observar que a roupa dele é um pouco diferenciada para destacá-lo entre os demais. Aqui a gente tem a cena do triunfo de Mardoqueu, onde a gente tem Mardoqueu montado no cavalo, né? Quando ele, então, passa pela cidade, sendo reconhecido ali pelo rei, né? Coloca o anel, a roupa e tal, e aí as pessoas, né? Ele passa aqui diante do rei, né? Da rainha Esther, e ele, então, agora é exaltado. As catacumbas judaicas também eram decoradas com pinturas. Aqui a gente tem um exemplo de uma catacumba judaica que fica na Vila Torlônia, em Roma, que é datada do primeiro século. E aí a gente vê a presença da menorá, do shofar, da Arca da Aliança, que aqui está, tá? Shofar aqui, a Arca da Aliança, vasos de azeite, né? Botijas de azeite, o pão ázimo. Então, vários elementos que agora se tornam simbólicos. Tá? Então, essa ideia de objetos simbólicos que passam a representar aí essa fé estão sendo colocados aqui. Aqui nós temos também outras catacumbas judaicas, também na Vila Torlônia, aqui uma menorá. Aqui nós vemos uma palmeira, um cordeiro, e aqui pessoas, né? Também a representação das pessoas. Possivelmente aqui uma cena de Adão e Eva, né? Porque aqui tem uma figura feminina, elas às vezes estão um pouco desgastadas, não conseguimos entender, mas parece ser uma figura feminina nua,
talvez remeta a Adão e Eva. Bom, tudo isso para chegarmos, então, à produção dos cristãos, né, dos primeiros cristãos. Então, os primeiros cristãos, eles tinham uma restrição e uma certa aversão ao uso de imagens, tá? As primeiras imagens produzidas pelos cristãos para veneração, como a gente chama, né, dentro do contexto já da Igreja católica, né, para reverência, elas só vão aparecer no século IV. Tertuliano, que é um dos primeiros escritores do cristianismo, ele vai recomendar aos cristãos, os conversos, que abandonassem o ofício de fazer imagens. Então, dentro do contexto romano, muitas pessoas que se convertiam ao cristianismo eram artesãos, faziam imagens, fabricavam imagens. E ele vai recomendar, então, que essas pessoas abandonassem esse trabalho. O teólogo Hipólito, que vai viver entre 170 e 236, ele vai afirmar o seguinte: se alguém é escultor ou pintor, que saiba que não deve fazer ídolos, e se não se corrigir, que seja expulso. Então, assim, o cristão que fizesse imagens, ele não deveria fazer, e se fizesse, não deveriam ser de ídolos, tá? Então, os cristãos, inicialmente, eles desprezavam representações ostensivas aos deuses pagãos e também a mitos, né, a mitologia clássica, ou que representassem a figura de Deus. O que nós vamos encontrar dentro das tumbas cristãs, então, né? Elas também eram decoradas com pinturas. Eles vão enterrar os seus mortos em catacumbas escavadas na pedra, a semelhança já desde a cultura egípcia. E dentro dessas catacumbas, eles vão fazer, então, grafites, esboços, símbolos, né? Imagens simbólicas de alegorias pagãs. Então, isso é meio que uma mescla, né? De uma transição de cultura. Por exemplo, aqui nós temos a representação de um pavão. O pavão, ele já era um símbolo do período grego que representava a deusa Hera. A deusa Hera era a esposa de Zeus e estava relacionada à primavera, ao renascimento, né? Era primavera. E aí ela agora, pelos cristãos, ela passa a ser assumida, né, essa figura do pavão, como um símbolo da ressurreição. Então, eles pegam o mesmo símbolo que já era utilizado dentro da cultura pagã e agora eles passam a dar um novo significado para este mesmo símbolo. Então, dentro de uma catacumba cristã, a presença do pavão representa a crença no renascimento. Aqui a gente tem também uma outra representação que é bastante característica, que é a representação de Hércules no jardim. Hércules, na mitologia, possuía um jardim que tinha frutos de ouro. E esse jardim de Hércules, ele era guardado por uma serpente. Então, vai aparecer muito dentro da mitologia grega o jardim de Hércules. E agora, dentro do contexto cristão, essa aqui é uma catacumba cristã que fica em Roma. A mesma cena de Hércules, ela é interpretada como sendo o paraíso, né, o jardim do Éden. Tá? Então, aqui na figura de Hércules, agora representando Adão, né, a árvore da vida, como sendo essa árvore dos frutos de ouro e a serpente. Outra iconografia que era já praticada pelos gregos e que passa a ser adotada pelos cristãos é a iconografia de Orfeu. Orfeu, na mitologia, ele era um encantador de animais com sua música. Ele tinha a capacidade de tocar a sua flautinha e, quando ele tocava, os animais se aproximavam dele. Então, agora, dentro da iconografia cristã, Orfeu é interpretado como o bom pastor, né? Então, quando nós vemos aqui nessa catacumba de Santa Priscila, né, os animais, né, que as aves
e outros animais se aproximando desta figura do bom pastor. Então, ele é representado como o bom pastor, que é Cristo na Bíblia, né? Então, Orfeu agora assume a iconografia, né? Cristo assume a iconografia de Orfeu. Nós vamos observar também, dentro dessas pinturas, cenas bíblicas. Então, várias cenas bíblicas, assim como nós temos nas sinagogas judaicas, também vão ser pintadas por esses primeiros cristãos. Tinha objetivo pedagógico, simbólico, homenagear aí os seus mortos com as suas crenças. Não eram cenas cultuais, então essa ideia de que eles faziam cultos lá dentro das tumbas, não, as tumbas eram inóspitas, eles não se reuniam nas tumbas, eles se reuniam nas casas, mas assim como em todas as tradições a gente está vendo, né, desde o período grego, se pintavam as tumbas para homenagear os seus mortos, os cristãos também vão fazer a mesma coisa, só que a temática agora são com temas relacionados ao pensamento cristão. Então, a gente tem essa pintura que tem um estilo muito greco-romano, mas mais simplificado, né? Se nós formos comparar aí com as pinturas de Pompeia, é uma pintura extremamente simples, até porque os cristãos não tinham muitos recursos, não podiam aí contratar artistas, né, artesãos, para fazer pinturas muito elaboradas. Então, a gente pode perceber que é uma arte de técnica, né, um pouco inferior. Aqui a gente tem, por exemplo, a cena da cura da mulher com fluxo de sangue, né, que toca na orla das vestes de Jesus. Essa é uma pintura em uma catacumba em Roma do III século. Aqui nessa mesma catacumba, nós temos uma imagem de Jonas sendo jogado no mar. E aqui a gente tem o grande peixe, né, que é um monstro marinho que vai, então, engolir Jonas. Né? Então, vejam que é algo muito simples, muito estilizado, aqui um barco, né? Obviamente que não corresponde ao grande barco, onde tinham muitas pessoas, né? E aqui apenas duas figuras, né? Dois homens, e que jogam no mar, aqui representado por um pouco de uma faixa azul, e aqui o monstro marinho. Aqui nós temos uma cena dos discípulos reunidos com Cristo. Cristo está ao centro, é uma catacumba do II século. Vejam que nós temos um Cristo muito jovem, nem barba ele tem, né? Ele está vestindo uma toga, que é muito característica dos mestres e dos filósofos romanos, então ele está ao estilo romano, e os alunos ao seu redor também lembram muito os estudantes da época que estavam, né, que andavam junto dos filósofos greco-romanos, tá? Então, aqui eles reunidos ao seu redor, ele mais destacado, em tamanho maior, ao centro. Aqui outra cena bíblica da Virgem Maria, é uma cena do III século, então, Maria entronada com o menino Jesus ao colo, recebendo os presentes de dois reis magos, tá? Então, aqui vejam que são apenas dois reis que são apresentados nessa cena, né? Até porque a Bíblia não diz quantos eram, né? A gente diz 3 porque eram 3 presentes. Mas aqui, 2 reis, né? E ela entronada, que também não corresponde à cena bíblica, né? Porque ela não estava sentada num trono quando os reis chegaram lá, né? Onde ela se encontrava com o menino. Aqui nós temos a Arca de Noé, vejam que interessante, muito simplificada, né? Praticamente um quadrado aqui, que levanta uma tampa. Aqui a gente tem só umas linhas para representar as ondas do mar, e Noé soltando a pombinha, que volta com a folhinha de oliveira, né? É uma cena também da mesma catacumba do III século em Roma. Aqui nós temos a cena de Cristo,
entre Pedro e Paulo, Cristo entronizado, vejam que ele já traz o halo, né, de santidade sobre a cabeça. Esse halo, ele vem dentro da iconografia como uma referência ao Deus Sol, né, Deus Mitra, isso já aparecia na iconografia romana, greco-romana, então isso também é adotado agora, né, pelos cristãos. E aqui abaixo nós temos os martirizados, né, aqueles que foram martirizados dentro da perseguição romana, são representando aí Marcelino, Pedro, Gorgônios e Tibúrtios, que foram martirizados em Roma no ano de 304 pelo imperador Diocleciano. Tá? Eles estão junto aí ao Cordeiro, e vejam que entronizado no céu já estaria Cristo entre Pedro e Paulo. Aqui nós temos a cena bíblica de Sadraque, Mesaque e Abednego jogados na fornalha ardente. E aí a gente vê que interessante que eles trazem aí as roupas orientais, né, ao estilo oriental. Tem uma pomba, né, que representa aí o Espírito Santo, já é representado na forma de uma pomba, assim como aparece no relato bíblico, que vem para socorrê-los aí. E aqui a gente tem o fogo, né, queimando aí labaredas de fogo aos pés deles. Eles erguem as mãos, essa posição de erguer as mãos significa a posição de oração, né, que nós vamos ver presentes, né, aqui Noé, outros, né, Jesus aqui é falando ou orando, tá? Então, essa posição das mãos erguidas tem sempre essa conotação, ou de falando ou orando. Aqui nós temos Adão e Eva nas catacumbas da Vila Latina, século IV. Então, aqui Adão e Eva, seus filhos, né? Caim trazendo, era pastor, com ovelha. Abel, não, troquei, né? Caim e Abel. Abel, né? Quem matou Caim, quem matou Abel? Sabe aquela perguntinha, aquela pegadinha, né? Então, Abel trazendo os frutos do campo, né? Acertei? Não, errei de novo. Eita, tá difícil. Caim trazendo os frutos do campo. Não posso errar aqui, né, gente? E Abel trazendo aqui, né? Era pastor de ovelhas, trazendo a ovelhinha, né? E os pais aqui sentados. Vejam que eles trazem roupas aí de peles de animais. O sonho de Jacó, né? Ele reclinado sobre a pedra, também está em uma catacumba do quarto século, e ele aqui, né, vendo, subindo e descendo o contato com o céu, segundo o seu sonho. Sacrifício de Isaque, nessa mesma catacumba da Vila Latina, interessante aqui, Abraão, bem tamanho grande, né? Isaque pequenininho aos seus pés, amarrado, nu. Aqui o altar, o cordeiro já está junto, ele ergue a mão com o cutelo para imolar o filho. Sobre o altar já vemos a lenha e o fogo. Essa é a cena de Balaão encontrando o anjo. Então, Balaão aqui sobre a jumenta. O anjo é maior que Balaão, traz aí uma faca na mão, mas é interessante que ele não traz asas, né? Não é uma figura alada. Aqui nós temos já Sansão com a queixada de jumento, bem maior do que os demais, vestido também ao estilo romano. Aqui uma representação de uma arquitetura, né? E os que ele, né, os filisteus aí já derrotados, alguns caídos, mortos, e outros já em queda, sendo derrotados por Sansão. Século IV, catacumbas de Aproniano. Também tudo dentro dessa categoria de cenas bíblicas, né? Aqui a cena da ressurreição de Lázaro, Jesus à frente com o rosto bem jovem, aponta para algo que representa aqui a catacumba, que é meio estranho, né? Nem é uma representação de uma catacumba em uma pedra, né? Em uma montanha em pedra.
Aqui Lázaro, né, todo enfaixado, e atrás os seus discípulos, rostinhos bastante jovens, um pouco menores do que a figura de Cristo. Aqui nós temos também representações de Cristo, agora ele barbudo e com auréola, catacumba de Comodila, do IV século. Aqui ele como Orfeu, né, bom pastor, aí tocando, e os animais vindo ao seu redor. Mais uma vez ele na representação de bom pastor, como Orfeu, com os animais ao seu redor. E aqui também, né? Então, essa cena vai ser muito recorrente. Vejam que ele traz até uma flautinha, né, para tocar. Então, uma mistura aí de Orfeu com o Cristo Bom Pastor. Aqui, Cristo no trono e seus discípulos ao redor. Tá? Também nessa catacumba do IV século, ele entronizado, rosto aí jovem também, não está barbudo, todos eles vestidos ao estilo romano com togas. Aqui é Daniel na cova dos leões, né? Vejam que a proporção da figura humana não é respeitada, né? Ele é bem achatado, cabeça grande, os braços desproporcionais, 2 leões à sua volta. E aqui nós temos também representações dos apóstolos na catacumba de San Gennaro, na Itália. São datadas do IV século e V século, IV e V século. Aqui, Paulo, V século, com as características de um filósofo grego, né? A roupa, cabelo e barba escuros, a barba encaracolada, olhos grandes, pescoço bem comprido, né, pele rosada, túnica e sandálias. E aqui nós temos os rostos mais antigos até então encontrados dos apóstolos. Temos Pedro, Paulo, André e João. Estão nas catacumbas de Santa Tecla, que fica em Roma. Agora, nós temos também uma série de cenas, vou passar rapidinho, dos cristãos primitivos. Então, aqui uma cena de uma celebração ágape, então, sobre a mesa, os peixes, aqui cestos com pães, II século, então, vários cristãos reunidos aí em torno da mesa. Interessante aqui uma figura feminina, então, uma mulher aí participando também da celebração. Bem como aqui nessa outra catacumba de Marcelino e Pedro, IV século, em Roma. Nós temos aqui figuras femininas, crianças, homens, ao redor da mesa, na celebração ágape. Aqui é muito recorrente as cenas também de mulheres, mulheres orando, mulheres pregando. Então, aqui uma mulher pregando, né? Outras mulheres reunidas aqui. Esta mulher orando e pregando e as demais assistindo. Esta outra mulher também com as mãos elevadas, orando ou pregando. São da catacumba de Priscila, do II ao IV século em Roma. Muitas mulheres cristãs, elas que tinham mais recursos, posses, né? Evidentemente, abandonaram, né, renunciaram ao casamento e se dedicaram à vida cristã, ao cristianismo, à pregação do evangelho e ao apoio à disseminação do evangelho. A Bíblia relata isso, né? Apoiavam os apóstolos e também realizavam aí a pregação. Aqui a gente tem, por exemplo, a tumba de Dionisas, tem até o nome dela aqui. A gente chama essa figura de figura orante, quando tem as mãos erguidas, né? Significa que ela pode estar orando ou pregando, ela está em meio a flores e pássaros, representando aí o Éden, ou seja, ela no paraíso, né? Da catacumba de Calistos, III século, e fica em Roma. Aqui a gente tem muito, né, mencionado a história de Santa Tecla, né, dentro da iconografia e da história cristã, a história de Santa Tecla, né, essa história que relata, né, que Paulo pregou, passou, né, por a sua cidade, em Roma, pregou
Tecla ouvia Paulo da janela, se converteu. Aqui à direita a gente tem a sua mãe, Teocleia, é uma pintura do IV século, e Tecla, segundo reza a lenda aí cristã, né, a história cristã, ela se converteu, renunciou ao casamento e permaneceu casta por toda a sua vida. O relato da história de Tecla é um relato do II século, no livro apócrifo de Atos de Paulo e Tecla, né? Tecla é considerada aí uma das grandes mulheres do início do cristianismo neste relato. E esse livro é mencionado pelo escritor do cristianismo Tertuliano, que viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Aqui nós temos também a catacumba de uma mulher cristã, Bitália, né, também com as mãos orando. É uma catacumba de San Genaro, em Nápoles, do IV século, na Itália, e vemos que ela tinha muito fervor religioso. Acima da sua cabeça nós vemos os livros com os nomes dos evangelhos, né? O que sugere que ela era dedicada à pregação do evangelho e ao ensino. E aqui outras mulheres também em oração, datadas do III ou IV século, nas catacumbas de Del Giordani, em Nápoles. Todas elas aí em posição de oração e pregação, né? Algumas mais pomposas aí, ornamentadas, né? Com vestuário mais requintado, joias, né? Véus, então, que indicam que tinha um poder aquisitivo maior, esta outra aqui também, né? Então, mulheres que se dedicaram à disseminação do cristianismo. E, por último, a gente tem aqui, já é do V século, a tumba de Cerula. Cerula é mostrada aí com um manto, mãos erguidas também, apontando para o evangelho, os evangelhos em chamas, né? Tem os nomes dos 4 evangelistas, e fica na catacumba de San Genaro, em Nápoles, na Itália. Muito bem. Aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas que eu utilizei, tá? É o livro do Luiz Alberto Boni, o Estatuto Jurídico das Perseguições dos Cristãos do Império Romano, e este livro do Leonid Ouspensky, que fala sobre a teologia da iconografia da Igreja Ortodoxa, é um livro de 1980.